Você sabe como cuidar do seu acervo fotográfico, seja ele digital, analógico ou instantâneo? Este será o assunto hoje no canal. Eu gostaria de falar uma frase do livro do Winnicott, que ele fala exatamente sobre este tema que nós estaremos abordando hoje. Existe ainda o patrimônio cultural. Não se pode esperar que, durante a adolescência, o menino ou a menina comuns tenham mais que uma vaga noção de patrimônio cultural humano, já que é preciso se dedicar muito para conhecê-lo. Aos 70 anos de idade, estes meninos e meninas estarão correndo desesperadamente contra o tempo, em busca das riquezas que pertencem à civilização. A fotografia é algo que nós fazemos muito, mas pouca gente sabe como organizar e os cuidados que as fotografias devem ter para que elas possam ser preservadas ao longo do tempo. Algo que eu não sabia disso quando eu era mais novo e eu acabei perdendo muitas fotografias e também filmagens feitas naquelas antigas filmadoras VHS, até entender a importância e o cuidado que elas deveriam ter. A ideia também é aos pais orientarem os seus filhos a cuidar e preservar da memória da família para nossas futuras gerações, porque é essa herança que nós iremos deixar a eles e nós precisamos fazer com que os nossos filhos venham entender disso desde pequeno, assim como o psicanalista e pediatra Winnicott disse no livro que eu acabei de ler. Deixar nossa casa organizada é bem difícil e acredite, desde que o Liam nasceu, é tanta coisa acontecendo ao mesmo tempo que minha cabeça fica um parafuso. Quando eu olho a bagunça que está aqui em casa, que vocês estão vendo aqui é um escritório encenado, que é muito bonito para ficar nessa filmagem, mas por trás dessa câmera, muita coisa vocês não estão vendo e apesar dessa bagunça talvez mental e física ao mesmo tempo, meu acervo fotográfico, inclusive meus documentos, estão sempre bem organizados e eu cuido bem deles. E eu quero passar isso para vocês, porque não adianta você gostar de fotografia e não saber como organizar e o cuidado que deve ter no meio dessa bagunça. Separei os principais meios fotográficos que nós utilizamos e eu busquei soluções baratas para este fim. E começamos primeiramente com as famosas câmeras instantâneas, que é a Fuji Instax. Essas câmeras, elas têm se popularizado bastante e geralmente quando criam-se novas ideias assim, muitas pessoas se aproveitam para trazer soluções que são geralmente caras e pouco funcionais. É o que acontece com os álbuns para preservar essas fotografias e organizá-las também. E eu fui ver os preços dos álbuns logo quando eu comprei essa câmera. Os álbuns são muito pequenos, pouco espaço para fotografia e muito caros. Essas fotografias, se vocês não tiverem cuidado com elas, a durabilidade será menor. Como, por exemplo, contato com a luz, seja LED, sol. E isso também é para as pessoas que gostam de prender elas na parede, em quadros, se você tem um quarto que utiliza bastante o ar-condicionado. O que poucas pessoas sabem, mas quando a Fuji ela projetou esse filme instantâneo, ela fez pensando em onde as pessoas poderiam armazenar essas imagens, fazendo com que elas sempre carreguem consigo. Ela projetou que as fotografias da Fuji Instax fossem o mesmo tamanho de um cartão de crédito ou um cartão de visitas. Você sabia disso? Justamente para que as pessoas pudessem carregar essas fotografias dentro de suas carteiras. Se você faz muitas fotografias e quer solução barata, que não são esses álbuns extremamente caros, coloridos, com poucas imagens, você também pode procurar essas pastas que são para armazenar cartões de visitas. Eles são muito bons, baratos e estão caindo em desuso. Eu também não sei depois que esse vídeo sair na internet, mas você pode armazenar todas as fotografias da Fuji nessas pastas. Em algumas papelarias aqui no Brasil mesmo vendem esses porta-cartões de visitas para 80 unidades por menos de R$20. Você encontra alguns álbuns para apenas 40 fotografias por mais de R$50. Você pode também buscar uma outra solução, que é o que eu faço. Isso aqui é realmente eu guardo cartões de visita, não é para Fuji Instax. Você também pode comprar um refil para porta-cartões de visitas e colocá-lo dentro de uma pasta ou um fichário, que foi uma solução mais barata que eu encontrei, porque eu tiro muitas fotografias. Então, o que eu faço? Se você olhar aqui, são 9 unidades. Se você utilizar frente e costa, vão ser 18 fotografias apenas em uma folha dessas. Eu guardo elas
aqui dentro. Às vezes eu tiro mais de uma fotografia como essa, justamente para que eu possa guardar uma imagem dessa no meu porta-cartões de visitas e a outra eu colocar na parede ou guardar em algum outro lugar, ou seja, eu sempre tenho uma cópia dela guardada, presa numa prateleira ou em algum lugar. Às vezes não é muito interessante você tirar mais de uma fotografia porque você vai gastar mais fotos, claro, vai ser mais dinheiro. Mas se você puder colocá-las presas em algum lugar e você tem uma cópia delas, é muito interessante. Outra coisa que eu faço é que eu colo no verso informações sobre essa fotografia, como quem foi que tirou a foto, a data, o local e a descrição de onde a foto foi tirada. Hoje parece muito inútil, mas daqui a pouco eu falarei um pouco mais sobre umas fotos que meu pai havia tirado e vocês irão entender muito bem o porquê é importante você colar um adesivo com essas informações. Só uma observação, vocês estão vendo essa fita isolante, porque geralmente eu não utilizo flash para fotografar, geralmente eu utilizo uma luz direta, porque eu não gosto muito daquela foto muito estourada, então geralmente eu tapo o flash para coisa de fotógrafo, gente, coisa de fotógrafo. Negativos fotográficos, também conhecido com o nome popular de filme fotográfico, película fotográfica, filme 35mm ou 135mm, fotografia analógica. É interessante porque muitas pessoas acreditam que a fotografia analógica não existe, mas ela existe. E não é um assunto cringe porque tem vários jovens menores de idade que estão fotografando muito com elas. Um dos maiores erros que muitas pessoas cometiam antigamente e ainda cometem nos dias de hoje é guardar a fotografia de papel e jogar fora o negativo fotográfico, enquanto deveria ser o contrário. Conheci muita gente que fez isso ao longo do tempo e não sabe que o negativo ele é muito mais importante do que a fotografia de papel, justamente porque você tem a opção de ampliar a fotografia sempre numa qualidade melhor e poder fazer cópias. Fazer uma cópia direto de uma foto de papel não é a mesma qualidade do que uma foto direto do negativo. Eu conheci uma pessoa que havia comprado um scanner para digitalizar os negativos e ele salvou tudo no computador e jogou fora todos os negativos. Isso é loucura, nunca façam isso. Eu armazeno os negativos nesses refis ou portas de negativos, específicos para negativo fotográfico. É bem difícil de achar nesses modelos que pode ser guardado em pastas, como eu estou fazendo aqui. Até porque muitos negativos já foram cortados na própria loja há muitos anos atrás, e encontrar esse refil exatamente do mesmo tamanho de corte daquela época é bem difícil. E também é muito caro aqui no Brasil. Apenas lojas que importam produtos importados específicos para fotografia. Vocês nunca vão encontrar isso em loja tradicional. E da mesma forma como o álbum da Fuji Instax, eles podem ficar também guardados nessas pastas tipo de fichário. Tem muito cuidado na hora de manusear esses negativos, usando sempre luvas de algodão e as mãos sempre secas. Eles podem ser danificados ou manchados. Além de estarem em pastas, é difícil também mantê-los organizados. Eu recomendaria você gastar um pouco mais de tempo e escrever no próprio computador aonde foram feitas essas fotografias, mais ou menos à época, como se fosse uma redação da história desse rolo de filme fotográfico. O plástico que é usado para armazenar esse negativo, ele é feito de acetato e ele impede que o negativo ele grude nesse plástico. E o bom desse plástico é que você pode também com uma caneta, pincel, escrever aqui ou fazer círculos exatamente aonde você quer marcar uma fotografia. Outra coisa que pode ser feito é exatamente isto. Você tem aqui todo o seu rolo de negativo fotográfico. O termo que nós utilizamos é print file, por causa dessa marca que reproduz esse tipo de material. Naquela época, nós pedíamos para tirar uma cópia de contato, exatamente a mesma reprodução. E para que a gente fazia isso? Exatamente para nós vermos que fotografias são essas, poder olhar de uma forma melhor e escolher qual é a que eu vou ampliar. Mas eu fiz essas folhas de contato apenas para eu saber exatamente que fotos são essas, até porque todas elas já foram digitalizadas para o meu computador. E eu também coloco uma folha A4, é tudo separado por cidade para eu saber, aqui estão os negativos da cidade de Manaus, do Rio de Janeiro, e eu separo eles também por data, para justamente eu saber exatamente qual é a ordem do mais antigo para o mais novo. Agora eu vou falar sobre fotografia de papel, quais são os cuidados que nós temos que ter com fotografias em papel. O primeiro deles é não deixar em
porta-retrato em que a fotografia esteja em contato direto com o vidro. A umidade faz com que a imagem grude no vidro e que ela nunca mais saia, danificando para sempre essa foto. A umidade também pode criar mofo e acabando por danificar também a fotografia. Por esse motivo, as fotografias que eu tenho aqui em casa, elas são colocadas com um material, vamos dizer assim, de papelão chamado Passepartout ou Maria Luísa, que são essas bordas pretas, justamente para evitar que a imagem tenha contato direto com o vidro. Esses papéis também possuem tratamento específico para evitar que criem mofo, mas a maioria que vocês encontram para vender desse tipo de papelão não possui esse tratamento justamente para ser mais barato. Eu recomendo que, caso você queira hoje imprimir uma foto, peça em papel fotográfico fosco, porque geralmente aqueles papéis brilhosos, eles sujam mais, grudam mais e às vezes fazem muito reflexo, não deixando que a gente enxergue exatamente que foto é aquela. Fotos de papel também não devem ser coladas. Nunca cole uma foto de papel em um álbum, porque além de amassar, você está danificando ela. Sempre guarde em álbuns com plástico de acetato, com esse mesmo material do negativo fotográfico que eu falei anteriormente. Se você tem fotos do tamanho A4, eu tenho exatamente esse plástico de A4 para colocar dentro de folhas de fichário. Caso você compre algum álbum para aquelas fotografias 10x15, por exemplo, sempre olhe se o plástico que vai colocar as fotos dentro, elas estão muito grudadas. Esses álbuns fazem com que a imagem cole no plástico e isso também danifica. E algo bem parecido que eu falei na Fuji Instax, escrever no verso nunca a caneta, mas com lápis, justamente para você não danificar a fotografia, porque geralmente caneta pode fazer com que a tinta ultrapasse e chegue na imagem. Mas é claro que tem muitos papéis fotográficos que não tem essa possibilidade. E aqui entra a questão que eu havia falado sobre a questão do meu pai. Se ele tivesse seguido uma carreira fotográfica, eu acredito que ele seria um ótimo fotógrafo. E ele me deu várias fotografias antigas que ele tinha feito na cidade de Manaus e algumas cidades do interior, lá nos anos 60, eu acho. E tem várias pessoas nessas imagens que eu não faço ideia de quem elas são e nem onde eles estavam. Eu lembro que eu sempre pensava em parar para perguntar para ele sobre: pai, me conta a história dessa foto, onde é que você estava, quem são essas pessoas? E ele acabou falecendo e levando toda essa informação com ele. Por isso que é importante você ter no verso as informações daquela fotografia, justamente para você saber quem são aqueles familiares e tudo mais. Da mesma forma como eu falei do Passepartout daquelas fotografias, você pode também fazer isso com as fotos antigas da sua família. Eu comprei aqueles papel que é utilizado para pintura, que é da Canson ou da Han Miller, possui uma gramatura bem grossa. E eu peguei as fotografias do meu pai e eu coloquei elas aqui, porque esses papéis dessas duas marcas que eu citei anteriormente, geralmente eles conservam a imagem da mesma forma como o Passepartout desse. Também pede que entre umidade e tudo mais. E aí eu coloquei todas as fotos do meu pai desta forma. Assim ela não fica em contato direto com a mão. Tem esse plástico de acetato que eu coloquei aqui, a foto separada e assim ficou bem legal. Isso que eu ainda tenho um projeto bem legal fotográfico que eu ainda vou fazer utilizando essas fotografias do meu pai. Isso vai ficar, quem sabe, para um outro vídeo. Mas fotografias antigas de família nunca deixe jogadas. Tome cuidado para não colar ela em nenhum lugar. Nem aqueles álbuns antigos que tinham plástico que grudava. Tome muito cuidado com isso, porque isso danifica essas fotos. Essa pasta é onde eu tenho várias fotografias em tamanho de folha A4, guardada também dentro de plástico de acetato, justamente para não grudar e não danificar as fotografias, dentro de um fichário. Geralmente eu mostro isso daqui, é um portfólio fotográfico, para caso eu precise mostrar para alguém, e aí eu coloco várias fotografias que eu já fiz. Às vezes eu tiro alguma foto daqui e eu coloco em algum porta-retrato que eu tenho para ficar trocando de tempos em tempos. Esses 3 itens anteriores, a pasta de fotos da Fuji Instax, negativo fotográfico, fotografia de papel, devem estar em um local onde não tenha contato com ar-condicionado. Então muito cuidado onde você vai guardar esses álbuns. Se seu quarto tem ar-condicionado, tire-o de lá e coloque em algum outro lugar, porque esse contato de frio-calor vai gerar mofo. Dentro de guarda-roupa pode ter traças, cupim que pode danificar essas fotografias. Eu também recomendo vocês a digitalizarem todo o seu acervo fotográfico. Caso elas danifiquem, você vai ter uma cópia delas digital. Lembrando que o termo correto é digitalizar e não escanear, como o pessoal fala.
Você pode comprar essas impressoras que possuem um scanner, que apesar da qualidade não ser muito boa, é muito melhor você utilizar elas para digitalizar com uma qualidade inferior do que você não ter nada. Geralmente, as pessoas que fazem esse serviço de digitalização não cobram muito barato, ainda mais se você possui um acervo fotográfico muito grande. Antes de me mudar para São Paulo, eu digitalizei todo o acervo fotográfico que tinha na casa dos meus pais em um scanner profissional que eu tenho. Acidentes podem acontecer. Um grande amigo meu me contou que houve um vazamento no banheiro da casa dele e danificou inúmeras fotografias que tinha no quarto onde estava esse banheiro. Ele perdeu bastante coisa. Por isso, é bom vocês terem esses arquivos salvos em digital em uma boa qualidade. Vocês podem encontrar também scanners profissionais usados na internet, que sairá mais barato do que você pagar alguém para fazer. Dá um pouco de trabalho, mas vale muito a pena você ficar digitalizando e lembrando dessas fotografias. Assim você aproveita para fazer um bom inventário delas. Tanto a minha câmera fotográfica como todas essas fotografias e negativos que eu tenho, eu guardo sempre junto com esse produto que serve para tirar mofo. Lembrando que ele tem até no próprio nome o termo evita mofo. Ele não é 100%, mas com certeza isso vai ajudar bastante a não dar mofo. Eu tenho lentes fotográficas, eu tenho equipamento fotográfico que eu sempre guardei junto e nunca proliferou nada. Eu conheço pessoas que com menos de 2 anos conseguiu ter uma constelação de mofos dentro do guarda-roupa. Então, muito cuidado da forma como você guarda esses equipamentos. O próximo item da lista são os arquivos digitais. Os arquivos digitais devem ter seus cuidados também. Eles são bem mais sensíveis do que os arquivos físicos. No vídeo anterior, eu falei um pouco do porquê que nós precisamos comprar um HD externo para armazenar todos esses arquivos digitais. Uma caixinha tão pequena, mas tão pequena que pode guardar muita coisa sua. Por isso, vocês vão ouvir muito falar na palavra backup, que significa cópia de segurança. Você não precisa necessariamente guardar apenas fotografias, mas para guardar seus documentos como RG, diplomas da faculdade, certidão de nascimento, de casamento. Eu tenho cópias de alguns documentos familiares e por aí vai, porque de vez em quando aparece alguma empresa que pede para você enviar esses documentos e é bom você ter guardado caso haja um furto ou um roubo. Eu tenho guardado também minhas pesquisas feitas na época da faculdade, que me auxiliou muito na época da pós-graduação. Lembrando que também guardamos cópia de comprovante do banco, que nós fazemos transações pela internet. Então, você possuir um HD externo é de extrema importância. E quais recomendações que eu faria para você com relação ao HD? A primeira é: tenha 2 HDs. Mas ter 2 HDs? Como assim? Como eu falei, HD é sensível. Se um HD der defeito, você vai ter a cópia em outro HD. Há mais de 15 anos, eu sempre compro 2 HDs, de marcas sempre diferentes. Caso você compre da mesma marca e venha com o mesmo lote, se 2 lotes vierem defeituosos, eles podem os 2 danificarem ao mesmo tempo. Deixe também os seus arquivos organizados. Crie as seguintes pastas. Crie uma pasta chamada pessoal, para você guardar seus arquivos pessoais. Dentro dela, você cria subpastas com o seu nome da sua esposa, o nome dos seus pais, e você começa a criar subpastas como imposto de renda, que eu já tenho separado. Eu tenho notas fiscais que eu já coloco para o imposto de renda do ano que vem, para que eu não tenha que correr atrás disso próximo à declaração. Tenho pastas da faculdade, pastas de notas fiscais separadas por ano, e a segunda pasta é fotografias. Na pasta fotografias, ela é bem subjetiva. Você pode criar uma pasta por cidades ou por temas. Como eu sou fotógrafo, eu separo por pastas de fotografias feitas com celular, na câmera digital e na câmera analógica. E dentro delas eu separo por cidades. Dentro de cidades também tem subtemas, como por exemplo, bairros, se eu estou fazendo retratos, ou dentro de retratos eu coloco o nome das pessoas que eu fotografei, e todas essas pastas eu sempre separo como primeiro ano, mês e dia separado por um traço e no final o nome do registro. Dessa forma as pastas ficam organizadas por data. Se você for uma pessoa que não consegue decorar data, isso vai te ajudar bastante. Assim facilita você a encontrar o que busca. Se você está começando na fotografia e não sabe exatamente que linha seguir, você pode criar uma pasta por cidade, caso você viaje muito, colocar como tema o tipo de foto que você faz, como por exemplo, fotografia de rua, paisagens, animais.
As fotografias que eu faço no celular, eu separo por mês e por ano apenas, porque todo final de mês eu faço um backup do meu celular para o HD. Eu crio uma pasta dentro dessa mensal quando eu faço alguma viagem para algum outro lugar, para ficar separado. Eu também tiro cópia dos comprovantes que sempre ficam dentro do celular. Na pasta de fotografias eu também possuo uma pasta chamada pessoal, que são fotografias de família, fotografias que as pessoas me enviaram, e eu sempre guardo elas. Família separada pelo sobrenome. Eu separo família paterna, materna, justamente para eu saber que aquelas fotos são da minha família materna, aquelas fotos são da minha família paterna, e por aí vai. Com o tempo, quando você começa a organizar, você vai criando a sua forma como você vai organizar isso tudo. Será que eu devo armazenar na nuvem? Este é o terceiro item da lista. Eu vejo muitas pessoas que não entenderam muito bem o conceito da nuvem. A nuvem nada mais é do que, ao invés de você armazenar seus arquivos no seu computador, você os armazena na internet. É a mesma coisa que você ter um HD desse lá no servidor aonde você vai alugar. Eu já ouvi histórias que a nuvem não precisa de internet ou algo do gênero. Se você for parar para pensar, os streams como Netflix, Disney Plus, etc., eles são filmes armazenados na nuvem, ou seja, você acessa eles diretamente pela internet. Mas tem a opção de você clicar para fazer um download e aí ele já faz parte dentro do seu computador. Ele não está na nuvem. Quando você armazena na nuvem, seus arquivos vão estar na internet. Se você tem um HD em casa, seria interessante também você ter seus armazenamentos de dados na internet. Mas com os inúmeros vazamentos de dados que têm acontecido ultimamente, pode ser perigoso você deixar seus dados e arquivos armazenados na nuvem. Depende também do tipo de arquivos que você tem, se eles são sensíveis para estarem suscetíveis a vazamento. Mas pode ser uma opção além do HD. Eu fui ver o preço de armazenamento na nuvem, por exemplo, na Apple, eles cobram R$ 32 por 2 terabytes. O Google Drive R$ 34,99. O Dropbox só tem a opção de 5 terabytes que custa numa média de R$ 60 porque eles cobram em dólar. O OneDrive da Microsoft tem apenas 1 terabyte e cobra em média R$ 360, que também vem incluso o pacote Office. Eu já tive o OneDrive, eu não gostei muito dele porque ele é muito lento, tanto para enviar quanto para receber arquivos. Se você vai gastar 300, 400 reais por ano para armazenar seus dados na internet, você também pode comprar um HD desses para ter em casa. Mas é muito bom você também poder armazená-los na internet. Um HD de 2 terabytes custa numa média de R$ 400. Um HD que vai ficar com você durante vários anos, tipo esse aqui. Apesar dele ser um pouco grande, porque ele é um pouco mais antigo e precisa também ligar na tomada, de tempos em tempos eu sempre compro novos HDs, porque eles podem apresentar algum tipo de defeito. Esse aqui foram os últimos que eu usei antes de comprar esses de 4 terabytes. Custa numa média de R$ 600 e eu tenho, como sempre, 2. Esses HDs, eles funcionam com vários discos magnéticos que possuem dentro dele. Por esse motivo, eles são um pouco mais lentos e também mais frágeis. Tem a opção de vocês comprarem um HD SSD como esse. Eles são muito rápidos, mais leves e menores, mas tem um pequeno problema. Eles são muito caros. Um HD desse de 2 terabytes no AliExpress custa R$ 1.600. Esse aqui custa R$ 400, 4 vezes menos. Um de 4 terabytes custa R$ 3.000 SSD, enquanto um desse custa R$ 600. Você só vai precisar de um HD SSD caso você trabalhe com arquivos que precisam de muito processamento, como por exemplo, vídeos. Se você não trabalha com processamento de vídeos, então não há necessidade de você comprar um HD desse. Eu utilizo apenas esse HD SSD para transferência de arquivos. Eu pego os vídeos que eu filmo aqui, passo para esse HD, faço todo o tratamento da imagem, tratamento do vídeo, edição e tudo mais. Depois que eu termino, posto na internet, eu armazeno eles nos meus backups. A nuvem, ela é um lugar interessante caso sua casa, por exemplo, pegue fogo ou ela seja assaltada e você perca esses 2 HDs. Então, seria interessante você ter no terceiro lugar. Existe uma estratégia chamada Backup 3-2-1, onde você tem uma cópia dessas que fica em casa, fora do seu computador,
um dentro do seu computador e outra, a terceira cópia que fica fora da sua casa, ou seja, na internet, na nuvem. Essa terceira opção eu acredito que tenha surgido depois do 11 de setembro. Eu vi muitas histórias que as empresas elas tinham seus arquivos principais numa torre e na segunda torre ficava um backup. E depois que as duas torres caíram, eles perderam todos os seus arquivos. Por motivo de segurança, esses órgãos de tecnologia, eles estipularam o seguinte: 2 cópias físicas e uma terceira cópia longe do ambiente onde ela está armazenada, justamente por causa de desastres naturais, uma guerra biológica, uma bomba nuclear, seja lá o que for. Eles recomendam que um terceiro backup fique longe de onde você está. Então a nuvem ela é interessante por este motivo. Só que você precisa de acesso à internet. Você não precisa estar sempre andando com HD. Você pode estar viajando e você acessar seus arquivos que já estão na nuvem de um outro país, de uma outra cidade. Mas tem esse perigo de, caso haja um vazamento de dados, todos os seus arquivos vão estar lá. Então pense muito bem em o que você vai salvar na nuvem. Tenho esses cases para guardar os meus HDs dentro, justamente para que caso eles caiam no chão, eles sejam protegidos por esses cases, porque esses HDs eles são muito delicados e eu não quero perder meus arquivos que estão aqui dentro. Caso você venda sua câmera fotográfica junto com cartão de memória, tome muito cuidado com os dados que tem dentro do seu cartão de memória. Tem programas na internet para deletar cartões de memória e formatar HDs, justamente para que ninguém utilize programas para recuperar essas imagens e acabar podendo te trazer algum tipo de problema dependendo das imagens que você fez. Nunca se sabe o que podem fazer por aí, correto? E para finalizar, o arquivo digital em si. Com todas as fotografias em mãos, muitas pessoas elas têm usado filtros que esses programas disponibilizam na internet para você utilizar no seu celular. Quando você posta uma foto na internet e você salva, ela perde a qualidade, principalmente quando você troca ela pelo WhatsApp. Esses programas, eles comprimem a imagem e diminuem o seu tamanho para ocupar menos espaço na internet e também durante o envio. Não vai adiantar muito você ter um celular caro com uma ótima qualidade se isso vai acontecer. Então a minha sugestão é: você tem a cópia sempre original, sem nenhum tratamento, sem Photoshop, sem nada, e você tem uma segunda cópia que é quando você faz todo o tratamento de imagem, com Photoshop, com filtro, ou seja lá o que for que você for fazer. Eu já vi muitas histórias de pessoas que quiseram imprimir uma fotografia em tamanho maior e não podia. Ou quando às vezes você precisa enviar para um jornal impresso, por exemplo, se a foto ela for de baixa qualidade, o jornal não vai poder imprimir porque a resolução está baixa. Então por isso que eu sempre tenho 2 cópias da imagem. Qual a minha recomendação? É sempre deixar a sua câmera fotográfica ou celular sempre na maior qualidade possível, justamente para aproveitar o máximo de recursos que a sua câmera tem. As câmeras fotográficas profissionais ou semi-profissionais que tem por aí, elas salvam os arquivos no tipo de arquivo chamado de RAW, que significaria cru. Cada câmera, por exemplo, a Nikon, a Canon ou a Sony, ela tem o seu tipo de arquivo RAW, que é a maior resolução que tem, sem nenhum tipo de tratamento. E elas também podem salvar em JPEG. Ou seja, se você vai utilizar uma câmera dessas, sempre salve em RAW. O iPhone agora tem a opção de você salvar em REIC, ou HEIC, ou em JPEG. Essa qualidade REIC, ela é muito maior do que a JPEG. Então, fica um pouco de olho nisso para você não perder a qualidade da imagem das fotografias que você faz. Então, eu sempre salvo a minha fotografia em RAW e eu tenho uma cópia que eu trato ela em TIFF. Como eu falei anteriormente sobre digitalização de imagem, todas as fotos que eu digitalizo, eu sempre salvo elas em TIFF, TIFF. Ou você também pode salvar em DNG. São 2 tipos de arquivo que você pode armazená-los tranquilamente, que ele não tem perda de dados e ele vai estar sempre numa boa qualidade de imagem. Eu lembro que no início das câmeras digitais, muita gente reduzia a qualidade da imagem para poder tirar mais fotos, devido que naquela época o espaço dos cartões de memória eram muito menores. Então sempre utilize a resolução máxima. E a minha outra sugestão é a seguinte: sempre troque os seus cartões de memória, caso você utilize numa câmera dessas. Cartões de memória, eles têm uma durabilidade e, inclusive, ontem aconteceu uma situação um pouco chata.
Eu tenho uma câmera dessas no meu carro, que é justamente uma câmera de segurança para que caso aconteça algum acidente ou alguém bata meu carro, fuja, aconteça alguma coisa, eu tenha salvo. E quando eu olhei, estava a luz vermelha acesa e eu tentava reiniciar e ela continuava vermelha, que significa que não estava gravando. E na minha frente aconteceu durante o trânsito que uma moça teve o seu celular roubado. O rapaz quebrou o vidro do carro dela e roubou o celular dela. E minha câmera não estava gravando justo ontem. Na Rússia, não sei se vocês já viram que tem muitos vídeos de queda de meteoro, de acidente, de várias coisas que são registrados por essas câmeras, justamente por causa disso, que diz que na Rússia tem muita corrupção na polícia, tem pessoas que se jogam na frente dos carros para cobrar propina das pessoas, ou elas processam pedindo indenização por terem sido atropeladas. Então eles têm utilizado muito essas câmeras justamente para segurança, né? Para caso aconteça alguma coisa, eles tenham como prova que algo aconteceu. E como ela está sempre filmando e todo o tempo sendo utilizada, o cartão de memória queimou, infelizmente, justamente numa situação tão delicada que eu precisava dessa imagem, ela não estava funcionando. Eu já comprei um novo cartão e eu dei até uma pesquisada, eu vi que tem marcas de cartões de memória para esse tipo de câmera que são específicos, que é justamente para durar mais tempo e não apresentar defeitos por estarem sendo utilizados o tempo todo. Então fica essa minha recomendação de sempre trocar os cartões de memória da sua câmera, porque se ele queimar, você vai perder todos os seus arquivos que você acabou de tirar, não é? Bom, pessoal, a minha intenção aqui é poder auxiliar ao máximo a vocês terem cuidado com seus arquivos digitais, cuidado com seus arquivos físicos, para justamente que a memória da sua família, a herança de tudo isso você tenha guardado. Vai passar muitos anos, o que você só vai ter guardado da sua família é as fotografias. Você talvez tenha um ou outro objeto, mas eu vou te falar. Meus pais já faleceram e a única coisa que eu tenho deles são as fotografias, praticamente. Então fica essa minha recomendação, porque essas imagens eu vou passar para o meu filho, meu filho vai passar para os meus netos, e isso aqui tudo vai ser a memória de tudo que a gente já viveu. Porque a fotografia, ela é um meio muito importante justamente para a história da sua família, para a história da nossa nação, para a história de tudo que nós estamos vivendo atualmente. Então, tome muito cuidado com seus arquivos e eu espero tê-los ajudado. Qualquer dúvida, sugestão, escreva aqui embaixo nos comentários, curta esse vídeo, compartilhe, me siga aqui no canal. Conheça minhas redes sociais, meu site pessoal, conheça um pouco mais sobre o meu trabalho. E é isso, semana que vem nós temos mais um assunto aqui no canal. Até breve!